Boa noite, sejam Powered by Riverside bem-vindos. FM. Abençoados sejam nessa jornada, abençoada seja a sua existência, abençoado seja o nosso encontro aqui hoje. Você que ouviu esse convite e que veio até aqui, ou que vai passar em algum outro momento para poder ouvir essas palavras. O poder da consciência é absolutamente transformador. As experiências que cada um de nós temos a oportunidade de experimentar durante a vida podem ter tons diferentes de acordo com o estado da nossa consciência. Então, o que é, a princípio, para a gente não prolongar muito dentro da filosofia da consciência, o que é consciência? Eu estou presente, estou sabendo que estou presente, estou ciente que estou presente, que estou aqui e agora, estou consciente. E estar consciente é estar presente na presença, com clareza e com lucidez. Você pode me dizer, Max, mas eu estou aqui agora com você, estou consciente. Às vezes você está acordado de alguma forma, mas não está consciente de quem você é. Qual que é o oposto desse estado de consciência? É o estado, então, de inconsciência. O estado de inconsciência, inconsciente, ou seja, dentro de mim, eu não estou percebendo exatamente o que está acontecendo na minha vida, porque eu estou atuando, na maior parte do tempo, num estado de inconsciência. O que é inconsciência ou inconsciente? O inconsciente é o lugar onde guardamos as informações, a maioria das nossas informações, dos padrões, das ideias que temos, das crenças que temos, das memórias que temos, tudo que nós vivemos, toda a experiência da nossa vida, tá? Desde o primeiro momento da fecundação, no primeiro sopro, a energia que juntou o pai e a mãe, e tudo que veio sendo tecido ao longo da existência, ou seja, da minha existência, da sua existência, vai fazendo parte de um arcabouço de informações. Esse arcabouço de informações, tá, que vai sendo preenchido ao longo dessa caminhada, ao longo dessa jornada, tá? Não só pelas experiências que vão chegando até você, como você as percebe, como você as registra, como você atua com essas informações, todas essas informações do que está passando no meio, de como o meio vai tratando você, tudo isso vai deixando marcas nessa linha de informações. Pensa que você vai construindo a sua história numa linha temporal, e nessa linha temporal você vai construindo cada uma dessas partes, vai aglutinando em cada uma dessas partes, como se fosse uma linha e fosse aglutinando as histórias ao longo da vida, e isso vai construindo a base desse inconsciente. Então, é como se fosse o mais profundo, do profundo faz a base lá, que são os primeiros momentos. Fui intencionado na minha fecundação, eu já estava sendo querido quando papai e mamãe estavam juntos, ou quando eles descobriram, como é que foi todo esse processo, todo esse clima, toda essa informação, isso aí vai construindo as bases desse inconsciente. Então, você vai imaginar o seu inconsciente, aquilo que está mais na base do inconsciente são as primeiras informações, como se fosse assim, ó, estou preenchendo um balde, a primeira água que descer vai ficar no fundo do balde, certo? E a segunda vai descendo, você vai preenchendo, e assim você vai preenchendo o seu inconsciente de informações ao longo dessa vida. E tudo isso fica armazenado dentro de nós no aspecto mais profundo, como se fosse o nosso porão, vamos chamar assim, o nosso porão,
Sabe, todo mundo tem um lugar que guarda as coisas, assim, tipo, tem gente que chama quarto da bagunça, ou porão, é que põe as coisas que estão para ser resolvidas depois, ou aquilo que eu não sei o que eu vou fazer com aquilo, não sei o que eu vou fazer com esse baú, então eu vou botar esse baú aqui dentro, nesse lugar, então vai ficando ali, a gente vai acumulando coisas nesse recipiente, que é chamado, então, nosso inconsciente, é como se tivesse atrás da gente. Às vezes eu não quero nem olhar naquele quartinho de bagunça, eu não quero nem saber do que está acontecendo naquele quartinho de bagunça. E é verdade, e eu estou aqui, olhando para frente. Então, esse momento que eu estou vivendo aqui, ele é um momento onde eu, de alguma forma, tomo consciência, ou eu estou aqui presente no que está acontecendo agora. Então, eu vou chamar esse estado de consciência, ele está atuando como se fosse uma luz, assim, de uma luz, e tomei consciência. Estou no presente. Estou tendo clareza do que está acontecendo. Então, a gente vai entender como se tivesse acendido uma luzinha aqui e eu comecei a tomar consciência. Como esse espaço da consciência, ele costuma ser bem menor, tá? Existe uma estatística que diz que a gente passa 95% do nosso tempo sendo atuando segundo as informações do nosso inconsciente e apenas 5% atingimos esse estado de consciência de tempo. Então, se você imaginar isso num tempo, em 24 horas ao dia, você pode 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando, 8 horas entre ir e vir na sua casa. Se a gente pensa nas 24 horas do dia dividido em 3 níveis de 8, então, em que momento que a gente está consciente? Consciente é presente, na presença, agora. Sabe, eu estou consciente desse momento. Por quê? O futuro, quando eu estou planejando algo para o futuro, eu estou no presente, planejando algo para o futuro, presente. Quando eu estou no presente, olhando para o passado e refletindo sobre o passado, eu estou no presente, olhando para o passado e refletindo sobre as histórias do passado, para eu poder aprender. Presente, olhei para o futuro e planejei. Presente, olhei para o passado e refleti, limpei, ressignifiquei, libertei. Eu preciso estar no presente para isso. E esse presente está ligado a esse estado de consciência. É como se eu acordasse de um sono. O que é o sono? O sono do inconsciente, desse lugar escuro, desse quartinho fechado, cheio de informações que, ai, Max, elas estão guardadas lá no fundo do baú, então a gente não precisa nem mexer nela, a vida que roda. Aí é que mora o perigo. Por quê? Porque nós somos movidos por essas ações inconscientes. Essas ações inconscientes que veio do nosso inconsciente, elas estão alinhadas a um sentimento. Então, se inconscientemente eu tive uma ação X, atrás dessa ação X tem um sentimento que levou a essa ação. Atrás desse sentimento tem uma ideia, uma interpretação do que foi aquilo, uma crença, um entendimento sobre aquilo. Então tem um entendimento. E atrás desse entendimento, que é a crença, eu posso encontrar, então, flashes de memórias, de histórias, de situações que estão ligados de alguma forma aquele elemento. Então, o que significa que um flash de uma situação que aconteceu no passado, uma memória que aconteceu algo, que provocou um sentimento, eu tirei uma crença disso, essa crença fica alojada nesse inconsciente, nesse espaço, essa crença fica alojada aqui, e daqui essa crença passa a reger inconscientemente as minhas ações no mundo, a minha forma de olhar o mundo, como eu estou percebendo o que está fora de mim. Ou seja, como é que eu vou perceber o que está fora de mim? Segundo as lentes pelas quais eu estou enxergando o mundo. Mas se a minha lente estiver suja, se a minha lente estiver manchada, se a minha lente estiver manchada por uma situação que aconteceu no passado, e esta situação gerou um sentimento,
um sentimento que levou a entender alguma coisa, e esse entendimento gerou uma crença, inconscientemente eu passo a atuar, e essa crença continua reverberando, criando ações, provocando ações, porque essa crença vai ser a lente pelo qual vou olhar o mundo que está agora, acontecendo agora. Situações que estão acontecendo nesse momento. Quantas informações podem estar regendo a nossa vida hoje, nos limitando no estado presente, devido a uma série de informações antigas que estão alojadas no nosso inconsciente, no nosso porão particular, e eu não voltei para poder rever aquilo, e eu estou sendo movido esses starts, né? Por essas imagens, esses sentimentos, essas crenças que geram ações, que provocam lentes através da minha visão do mundo, gerando meu comportamento no mundo. Então, quer dizer, que o meu comportamento hoje, na minha vida hoje, em qualquer área da minha vida, dependendo do que estiver aqui, na área profissional, na área pessoal, na área social, na área íntima, qualquer área da minha vida, eu posso estar trazendo esse banco de informações, nós vamos estar trazendo o banco de informações, tá? Trazendo esse banco de informações, porque esse banco é o regente dessa ação inconsciente. Como Jung dizia, né? O homem vai chamar de destino enquanto ele não reconhecer que é o próprio inconsciente dele que está provocando aquilo. O que quer dizer? Se eu estou provocando tudo isso, olha, se todo esse banco do inconsciente está sendo provocado através de uma série de registros que eu tenho antigo, de coisas que aconteceram no passado e que geraram, então, grandes forças e sentimentos e que, de alguma forma, em determinada situação, pode ter gerado um bloqueio, como se fosse uma pedrinha e falou, pum, bloqueou um fluxo de energia. E, ao bloquear aquele fluxo de energia, gerou um sentimento e hoje eu atuo na vida a partir disso. E automaticamente essa atuação provoca algo, e por ressonância magnética, por ressonância eletromagnética, isso vai reverberar e vai bater de volta e eu vou continuar reproduzindo tudo isso. Eu acho isso de uma beleza incrível, incrível. E, por outro lado, uma prisão terrível. Beleza e prisão ao mesmo tempo. Como é que eu ponho isso? Eu olho para a mesma coisa, para a situação, e vejo duas coisas tão diferentes, tão distintas. Bom, terrível por quê, Max? Porque imagina se eu não desperto no momento presente, com a intenção de conhecer o meu porão, de conhecer o meu inconsciente, de limpar, de desintoxicar, de purificar, de alguma forma, a minha história. Se eu não tomo essa decisão de fazer isso, então é terrível o fato de eu estar atuando num processo repetitivo de atuação limitada, bloqueada, certo? Por situações que aconteceram no passado, sendo a fonte original de reprodução da imagem do meu futuro. Se aqui é o meu futuro e aqui é o meu passado, inconsciente e passado. Histórias que aconteceram ao longo da minha jornada de vida, começando do ventre, começando da fecundação, todo o período da gestação, o nascimento, o perinatal, como eu fui recebido nos primeiros 3 meses, e depois tudo isso vem construindo a base desse inconsciente. Então, penso o inconsciente como um receptáculo, coloquei uma primeira coisa aqui, a primeira coisa, a gestação, entrou e ocupou isso daqui e todas as outras. Isso significa que, quando, numa idade madura, o indivíduo começa a reagir a tudo aquilo que está dentro desse inconsciente, tá? Que está armazenado, que está programado dentro desse inconsciente. Então, aí nós temos memórias, nós temos emoções presas no corpo, essas emoções que estão presas no corpo estão guardando essas memórias dentro das células
que são água, feita por água, a água imprime isso. Essas memórias impressas tá dentro da nossa história, que às vezes conscientemente maduro fala, eu não quero nem saber disso, não quero nem. Isso aconteceu no passado, isso não importa mais. E aí eu quero saber o quanto que isso importa ou não, a partir do momento que o quanto aquele fato não está provocando uma limitação, gerando crenças que provoque no teu futuro exatamente a reprodução limitada daquilo. Porque isso sim seria estar atuando com uma reação. Ou seja, existe, eu não estou tendo uma ação na vida, eu estou tendo uma reação. Eu não estou no mundo hoje presente e agindo. O que é o fino que a gente deve conseguir no poder da consciência? É eu hoje aqui agindo, é eu hoje aqui atuando, é eu hoje aqui fazendo minhas escolhas. Esse é o poder da consciência, é o poder de estar ciente, eu estou sabendo o que está acontecendo, eu estou presente, eu estou aqui agora, eu estou lúcido, eu estou nesse momento. Então, eu aqui nesse lugar presente, eu posso fazer escolhas com um nível de acertabilidade, de confiança muito maior. Por quê? Quando eu estou no inconsciente fazendo escolhas, eu não estou fazendo escolhas de fato. Porque eu estou reproduzindo de alguma forma, através da lente e do sentimento que eu carrego das minhas histórias, o filtro através do qual eu vou enxergar o mundo. Nossa, Max, então isso quer dizer que eu posso estar fazendo escolhas equivocadas na minha vida? Porque essas informações que partem do inconsciente que ainda não foram vistas, então eu preciso tornar consciente algo que é inconsciente. Eu preciso ver, preciso tornar consciente algo que está coberto. Então eu preciso ver, abrir os olhos e enxergar aquilo. Então esse poder de olhar para dentro de si, porque olhar de fato para o seu próprio inconsciente é só você. É claro que numa sessão terapêutica, um terapeuta experiente vai te ajudar quando ele vira espelho, né? Você está numa terapia, você está num processo de treinamento, de desenvolvimento, você tem um mentor que está te observando, então ele vai observar seus atos inconscientes. Por isso que em processos de terapia, a gente cria várias estratégias que deixam o inconsciente do outro manifestar. Se eu chegar para você e perguntar assim, vamos, fala para mim qual é o seu problema, o que, que você entende? Você vai entender dele daquilo que está aqui na frente dos seus olhos. Mas para eu trazer do seu inconsciente para o presente, a gente usa estratégias. Estratégias que são importantes para poder dar esse espaço. Por quê? Porque na correria do dia a dia, o que, que vai acontecer? A gente vai para o piloto automático. O que, que o piloto automático obedece? As programações que estão no inconsciente. Então, as programações que estão aqui nesse reservatório, que eu vou chamar de inconsciente, aqui dentro, vão estar com todas as programações atuando. Liguei no piloto automático, aquilo que está programado, desde o fundo até a programação, a última programação, que foi o dia de ontem, como eu vivi o dia de ontem, tá? Até então, eu estou reproduzindo a mesma coisa no meu dia seguinte. Então, vamos imaginar que eu tenha uma situação de rejeição, de não me sentir vista, que começou lá na base da minha história, tá? Depois, lá dentro da barriga, de alguma forma. Ou minha mãe rejeitou meu pai, sabe? Ou meu pai se sentiu mal com a família, ou a família rejeitou os filhos. Qualquer situação que esteja ligada à rejeição, para a gente poder entender, e que ela é uma dor muito comum. É fácil esse sentimento, que é uma das dores humanas, né? Porque a rejeição é o oposto de pertencimento. E a nossa cura, a nossa cura como ser humano e espiritual no planeta, ela está relacionada ao nosso nível de integração,
de vínculo, de conexão, de pertencimento. Então, quando a gente se sente que pertenceu, olha, sentiu pertencente, então aquilo criou um link e falou, oi, ai, ficou juntinho. Aí sentiu aqui a conexão, ó, gerou um nível de conexão, e esse nível de conexão nos lembra o princípio do universo, onde tudo está integrado. Tudo está integrado. Esse é o lugar de cura, porque aí nós sentimos partes, integrada com o mundo. O que nós vamos encontrar nesse lugar de frequência energética? Nós vamos encontrar aqui amor, gratidão, leveza, respeito, alegria, celebração. Tudo são sentimentos de alta potência. Isso vai gerar paz, vai gerar o que todo mundo busca. Ai, eu quero ser feliz. Estamos buscando isso. Porém, voltando aqui no exemplo que eu dei da rejeição, quando então sente a rejeição, ó, eu tô ainda, não, rejeitou, criou isso, ó, tá? Então aqui não vinculou mais. Esse sentimento da rejeição, ó, gerou um buraco, imprimiu, então não senti duro, ó. Imagina que tá duro, tá vendo? Olha, né? Ó, tá no movimento, então senti aqui, tá, isso aqui vai gerar, ó, tensão nas articulações, no corpo, sério, vai ficar tudo, é diferente disso, ó, oi, faz aí pra você sentir suas mãos assim, olha, faz só assim pra você sentir o que é isso aqui, ó, o que a gente está buscando na vida. É natural de todos nós. Esse é um lugar de cura. E o lugar da rejeição, faz isso. Rejeitão. Oi, você veio para a pessoa, não quero você. Ai, também não quero você. Ai, não me senti querido. Não me senti amado. Ai, guardou aquilo ali. Olha isso. Vai sentir a dureza que faz atuar esse sentimento. E junto com esse sentimento de rejeição, vem o sentimento de ansiedade, por querer agradar, e para quem sabe assim poder ser amado, ser aceito, ou ser bonito, ou ser rico. Quem sabe eu crio alguma coisa para que o outro me aceite. Quem sabe eu crio para que o outro me ame, para que o outro então possa se conectar comigo, eu me sentir parte, me sentir amada. Estamos falando da mesma coisa. Então, essa ferida, que é a ferida da humanidade, né, da nossa humanidade dentro de nós, porque quando nos sentimos assim e estamos com essa ferida aberta, isso provoca muita dor. E o nosso estado de humanidade fica ameaçado completamente. Porque quando entramos na dor da rejeição, então entram sentimentos aqui. Como? Quais sentimentos, por exemplo? Preconceito, julgamento, distanciamento, críticas, e todos esses sentimentos, eles acabam provocando estados que geram ainda mais ansiedade. E quanto mais ansiedade, mais preso eu fico e acabo reproduzindo isso na minha vida, porque eu estou vivendo essa situação. Então você vê essa situação desde esse começo, desde a rejeição que pode ter acontecido no momento da gestação, quando alguém contou que estava grávida, depois que nasceu, depois que foi para numa escola, como é que foi sua primeira infância. Então a gente tem níveis dessas informações. O primeiro nível da informação do inconsciente está relacionado com a gestação. Então, da fecundação, a intenção da fecundação, o nascimento e o perinatal, então vamos chamar nasceu e mais 3 meses, que são perinatal, esse período ele marca a base do inconsciente, tá? Em diferentes partes. Então, esse primeiro período ele marcou o fundinho desse inconsciente. E depois nasceu, nós temos então o próximo período desse nascimento até 9 anos de idade. Então, até 9, 10 anos vai ficar aqui, ó, a primeira parte do inconsciente. Lembra que eu falei que era como se fosse um recipiente? Então, é essa primeira parte de fecundação, nascimento, os 3 primeiros meses. Depois nós temos a outra faixa, que é do nascimento até 9 anos, com diferentes fases dentro dessa faixa. E depois nós temos a outra faixa, que é de 9 a 18 anos. Então, nós temos 3 níveis, tá? Aqui de preenchimento de informações, tá? No nosso inconsciente. Base, fecundação, segunda parte,
a primeira infância, segundo, a adolescência. A partir daí de 9 a 18, então, a partir de 18 anos, o cérebro já entra no estado de amadurecimento e essas informações que estão aqui embaixo passam a ser o conglomerado de informações que vão dar o start para as percepções e entendimento do que está ao redor na vida adulta desse indivíduo. E esse é o poder do inconsciente. Então, que o inconsciente vai estar cheio de informações, informações emocionais, elétricas, porque tem o pensamento, tem a emoção. Então, isso vai atuar de uma forma direta. O indivíduo nem vai ver isso se ele não estiver atento. Daqui a pouco ele vai estar programando a vida dele, tendo as ações dele, fazendo um movimento que ele estiver fazendo, escolhendo a faculdade que ele está escolhendo, pelas coisas do inconsciente. Então, eu percebi que a rejeição do meu pai tinha sido grande ainda nesse tema, e durante algumas fases, meu pai é advogado, e eu percebi, então, que se eu fosse uma excelente advogada, quem sabe assim eu poderia ser aceita pelo meu pai, inconscientemente eu passo a ter essa percepção, e aí eu vou tomar uma atitude de qual, aqui, depois dos 18, qual curso que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer o curso de Direito. Mas por que eu estou fazendo? De repente eu falar, meu pai também é, mas tem um desejo inconsciente de ser aceito pelo pai como não se sentiu aceito antes. Então isso é uma possibilidade. Não estou dizendo que todo mundo que vai escolher fazer a mesma profissão do pai é que tenha uma informação no inconsciente. Mas eu diria que seria muito bom cada pessoa investigar qual foi o sentimento profundo e inconsciente que te levou a escolher e a seguir aquele caminho. E pode ser um sentimento que seja aqui muito genuíno, muito de entrega, e pode ser que seja um que esteja nessa linha do qual estou dizendo. De repente ali tem um sentimento inconsciente do qual gostaria de receber aquelas informações do pai, ou aquele carinho, ou aquela atenção. Então, tem ações que não percebe, mas são movidas por motivos inconscientes, guardados através de histórias, sentimentos que foram acumulados e a interpretação que você fez de tudo isso, gerando as crenças inconscientes. Então, quando a gente atua nesse lugar, de colocar luz no inconsciente, isso só é possível da gente fazer quando a gente para um tempo fora do corre-corre da vida. Porque o corre-corre, se você pensar ainda mais hoje, que está muito mais rápido, né? Eu sou de uma geração que não tinha celular. Então, quando você vê hoje a geração que tem celular e que nem conhece o que era um momento sem celular, já acorda com o celular e tudo no celular. Então, isso foi gerando uma ansiedade, porque você nem tomou consciência sobre o seu momento presente, sobre o seu corpo, sobre o seu despertar, sobre o seu agora. Você já está entrando numa informação fora, 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 que te puxa outra, outra, outra. Você entende que isso te leva num piloto automático, onde te leva a atuar nos 95% do tempo do dia num piloto automático. E se esse piloto automático está atuando sobre uma reserva de informações antigas que não foram revistas, que não foram limpas, que não foram reorganizadas ou ressignificadas ou reprogramadas, a chance da gente estar reproduzindo a mesma história na nossa vida é muito grande. Aliás, assertivamente eu posso dizer, ela é 100%, a gente pode estar perdendo a nossa vida, o nosso momento precioso, mais precioso, que é o nosso momento no agora, porque estamos reproduzindo histórias do passado. E o poder da consciência é trazer essa luz, é de falar, então o poder, eu quero olhar para isso dentro de mim, eu quero ver isso dentro de mim, eu quero saber quem sou eu, além dessas programações que estão aqui dizendo como eu devo me mover. Então, eu quero conhecer quem eu sou, eu preciso saber como eu estou funcionando, como eu estou atuando,
Por que que eu estou atuando desse jeito? Por que que eu estou pensando assim? Quais são as bases mais profundas de emoções, de memórias, de histórias, de lembranças, de crenças que estão dando suporte para essa emoção e que hoje pode estar gerando doenças na minha vida, solidão, sentimentos que me bloqueiam, pode estar deixando a minha vista turva. Então, o poder da consciência é o poder de tomar a decisão, que é a primeira coisa. A primeira coisa para uma mudança efetiva, para a gente entrar no caminho da sapiência, da sabedoria, na busca da sabedoria, de usar o conhecimento. Eu quero me conhecer, né? Já que disseram, conheça-te, a ti mesmo, conhecerás o universo. Então, se eu quero conhecer o universo, mas eu não tenho uma nave para sair daqui e ir para o universo, como é que eu vou conhecer o universo? Eu vou parar e vou conhecer o meu universo interno. Eu vou conhecer o meu universo, o meu pequeno inferno. E ao conhecer o meu pequeno inferno, por que você está chamando de inferno, Max? Porque até que ele se transforme no seu céu, ele pode ser um inferno na sua vida. Por quê? Porque aquela dor de rejeição ali naquela história, ou aquele trauma, aquele abandono, aquela frustração, pode estar sendo regente da sua vida. E se a dor, essa frustração é o regente da sua vida, é um inferno a tua vida. Ela é um inferno em N formas. Ela pode ser um inferno criando caos no seu corpo físico, gerando doenças e transtornos. Porque vai gerar um inferno nas suas emoções, porque está gerando um sentimento que pode estar podre, bloqueado há tanto tempo que gerou esse desconforto. E esse sentimento está ligado a pensamentos que ficam perturbando a mente, gerando comandos equivocados dentro da mente. Daqui a pouco você pensa uma coisa, depois pensa outra, pensa uma, e a mente vai ficando poluída. E dessa forma existe um inferno mental. Então, o inferno físico, que é ser assombrado por doenças e limitações. O inferno emocional, que é ser assombrado pelas dores do coração. O inferno mental, que é ser assombrado por crenças ou pensamentos repetitivos, ou visão turva do mundo, ou um pensamento que fica rodando o tempo inteiro, te deixando em dúvida. E daí, outros tipos, né, de influências que podem chegar a partir dessas três influências básicas que são inseridas, né, nesse nível: o nível profundo, o nível médio e o nível alto, né, da nossa formação de padrão inconsciente. A nossa formação de padrão inconsciente obedece a esses três níveis. E quando a gente está manifestando esses padrões, a gente manifesta nesses três níveis: no físico, nas emoções e na mente, criando então todo um cenário desequilibrado para todo o resto. Estou procurando o meu céu? Estou procurando a minha paz? Preciso botar luz dentro de mim. Então, o que que eu vou botar luz dentro de mim? Botar luz nessa escuridão. É como abrir a porta do porão, pegar essa lanterna e falar: deixa eu olhar o que está acontecendo aqui. Né? Geralmente a gente quer fugir da bagunça, a gente quer fugir da dor, mas deixa eu olhar. O que está acontecendo? Para eu fazer isso, eu preciso de tempo. Tempo. É importante dar um tempo. Eu preciso de espaço. É importante dar um espaço para isso. Porque às vezes você saindo do metrô, 6 horas da manhã, para ir trabalhar no meio de um tanto de gente, você entende que não dá para você, não tem espaço e nem dá tempo de você perceber. Você vai ter que parar um momento e meditar, refletir sobre aquilo. Tempo e espaço. São os dois primeiros pontos fundamentais para eu poder acessar o poder do inconsciente. Então, eu tenho tempo, eu tenho que criar um tempo, eu tenho que criar um espaço, ou buscar um espaço para que eu possa fazer isso. E o terceiro ponto para criar esse triângulo é o ponto da determinação. Eu estou determinado, determinado. E talvez seja ele o primeiro, não o terceiro, como eu coloquei na ordem, porque ele vai ser o terceiro ponto, que é: eu estou determinado a dar
clareza e consciência à minha vida. Eu quero me conhecer. Eu quero olhar para dentro de mim. Eu quero saber o que está acontecendo aqui dentro. Eu quero saber o que está no meu reservatório mais profundo, que está movendo a minha vida sem que eu saiba. Eu quero olhar para isso. Eu quero dar luz para isso. Esse é o caminho de quem busca o seu autoaperfeiçoamento, a sua autorrealização. O que eu quero me autorrealizar? Eu quero olhar para dentro de mim. E esse é o poder da consciência. Então, o poder da consciência começa primeiro, eu tomo uma decisão firme. Eu quero fazer isso. Eu quero iluminar o meu interior. Eu quero reorganizar essas memórias. Eu quero ressignificar. Você pode me perguntar, Max, mas traumas difíceis do passado, como é que a gente vai saber de todos eles? A gente pode curar um trauma difícil, algo que foi muito doloroso, e não ficar sempre com essa marca? Bom, primeiro, coisas dolorosas, situações dolorosas dentro da nossa história, que aconteceram no passado, ela nos quebrou lá no passado. O grande problema, e o que eu já estou trazendo aqui hoje, que esse é o poder da consciência, é decidir se hoje eu vou viver uma vida quebrada por causa daquilo, ou se eu vou remendar essa quebradura. Para mim, aí está a maior beleza de tudo. A possibilidade de eu juntar os cacos. Juntar os cacos novamente. Como que eu junto esses cacos? Porque durante esses períodos, sejam ele o primeiro período que é da gestação, o segundo período que é do nascimento aos 9 anos, ou o terceiro período que é de 9 a 18, tá? Sabendo que dentro desses 3 períodos nós temos diferentes fases, todas as informações que estão registradas nesse período é a base. Então, quando eu decido tomar a luz e falar, eu vou olhar para tudo isso, eu vou dar essa oportunidade, você começa a mudar na estrutura de tudo isso. Então, está quebrado aqui, foi quebrado aqui, foi quebrado aqui, aqui nesse estado de consciência, e esse é o poder da consciência, dá a luz, se liberta desse estado, porque iluminou essa escuridão, ela sai do inconsciente, traz para a possibilidade do consciente, deu à luz aquilo, e aqui, aquilo que estava quebrado aqui, quebrado, você une isso com um poder, isso é o poder da consciência, com o poder da consciência, se une com o poder da consciência. Consciência. Eu estou consciente de que isso existiu dentro da história e hoje eu proclamo algo diferente. E ainda seguindo com o exemplo da rejeição, para ficar no mesmo nível, para entender, então, assim que eu botei essa luz, tomei a decisão para botar essa luz interna, procurei um espaço, um lugar, e dediquei um tempo para fazer isso. Esse é o objetivo de se fazer um retiro, de fazer uma imersão, de fazer uma meditação, que é um pequeno espaço de tempo, um retiro, uma imersão, como esse retiro que eu fiz de 10 dias, né? A imersão que a gente faz de 5 dias aqui, que é um outro tipo de trabalho. Cada um desses, imersão, retiro, quando você se dedica a fazer uma coisa, você tomou uma decisão, que é esse elemento como se fosse uma intenção. É um poder muito grande. Eu intenciono botar essa luz dentro de mim, olhar para mim, me autoconhecer, olhar para esse porão. Então, eu escolho um tempo e um lugar para eu poder fazer isso. Então, a gente pode fazer isso num tempo. Um tempo grande, 5 dias, 10 dias, um mês. Em qual espaço? Nesse espaço, nesse espaço, nesse espaço? Então, aí eu faço isso e eu tenho a intenção colocada naquele ponto. Cada vez que eu vou para um lugar assim, eu vou fazendo um mergulho cada vez mais profundo, né, em espaços, porque você não vai conseguir limpar todos os espaços de uma vez só. Eu não acredito, porque são muitas coisas e o nosso inconsciente satura, sabe? Satura. Ai, consegui ver isso. Aí a gente mergulha nesse inconsciente, limpa, acessa as dores, provoca essa catarse, que é essa emersão emergida daqui, traz a cura para o consciente e começa a escrever uma nova história a partir dessa viagem.
Na próxima viagem, mas um movimento vai fundo e traz. Então, eu preciso desses dois lugares, lugar e tempo, para eu juntar esses dois espaços a partir da intenção. E assim, a cada mergulho que eu dou é um flash. Cada mergulho dentro desse espaço é um flash nessa escuridão, no fundo do mar, para que haja uma transformação. Isso é o desenvolvimento pessoal. Isso é autoconhecimento. Porque auto é eu me conhecendo, usando ferramentas, situações, pessoas, para me conhecer, para ver o que está registrado, para limpar o que está no profundo do ser e que eu possa fazer essa transformação. Esse é o poder da consciência e do qual é tão importante, tão fundamental cada vez que eu assumo. Posso dizer para vocês que isso mudou a minha vida desde o momento em que eu tomei essa decisão lá atrás, que eu comecei a pegar. Esse é o poder, que é o poder da consciência. E o primeiro ponto, tomei consciência. Eu quero fazer essa mudança. Esse é o primeiro ponto que eu tomei. Tá? Aí eu olho para dentro e vou escolher a forma de fazer. E tanto eu posso escolher em retiro 5 dias, 10 dias, um mês, como eu disse, como eu posso escolher isso em 3 minutos. Por quê? Porque eu também posso escolher fazer isso em pequenas doses da minha vida para eu encontrar esse caminho para dentro. Como, por exemplo, o que eu gostaria de convidar vocês agora, em alguns minutos, para a gente poder fazer uma respiração que vai trazer para você essa consciência. Ó, eu vou intencionar que por 3 minutos vamos nos conectar profundamente à respiração. Intencionei. O que eu preciso agora? Eu preciso de tempo. Eu estou falando 3 minutos. Espaço, eu estou falando agora. Esse espaço que você está sentado agora, tempo 3 minutos, intenção, poder da consciência da decisão. E onde nós vamos colocar o poder dessa decisão agora? No seu nariz. Então você pode ou ficar de olhos abertos, olhando para a ponta do seu nariz, ou você pode fechar os olhos. Esse é um convite que eu faço a você, tá? Não é uma obrigação, é um convite para você entrar nessa energia e começar a sentir que energia é essa de juntar esses 3 elementos, o poder da consciência. Então, eu venho, em primeiro lugar, tá? Você respira, só olha para o teu nariz com os olhos abertos ou fechados. Você respira bem lentamente, só pela boca. Não, perdão, eu falei pela boca, não é pela boca, só pelo nariz. Eu quis dizer, se alguém tiver dificuldade com o nariz para respirar, então faça pela boca, mas só pela narina é o ideal, tá? Você respira, a sua mão direita vai ficar perto do seu nariz, aqui do lado direito. Você vai respirar e vai subindo, na medida em que você respira. Vai subindo com a mão direita, até você encher. Enchi, segurei. Segurei, segurei. E agora eu vou soltar descendo. Vou soltar um pouco mais do que eu coloquei para dentro. Sua mão veio abaixo do queixo. A mão direita está em movimento nesse exercício. Respira. Enche. Mais uma vez. Segura lá no alto a mão, lá no alto o ar. Segura. E você vem soltando bem devagar. Respiro de novo. Vou levando o ar até o alto, ficando cheio lá no alto. E vou soltando.
Mais uma vez, respiro, encho, 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 seguro no alto e vou soltando. Soltando. Dá um sorriso, junta as duas mãos no alto da cabeça, estica, vai para o lado direito, vai para o lado esquerdo, e vai descendo as duas mãos juntas até o peito, Você pode observar como você se sentiu nessa pequena prática que levou, na verdade, 4 minutinhos. Você pode deixar nos seus comentários. Muito bem. O poder da consciência precisa de tempo e de espaço e de uma intenção. Voltando aqui, todos os anos, desde que eu comecei a fazer isso, a minha vida mudou completamente. Desde que eu comecei a dar esse olhar e tornar isso uma prioridade na minha vida. Antes a minha vida, tomada pelos 95% do inconsciente, repetiam os dramas e dores do passado. E na medida em que eu fui avançando e tirando tempo e espaço com intenções direcionadas, eu fui dando, então, saltos na minha vida. E esses últimos 10 dias foram muito especiais para mim, como todos os outros que eu fiz, porque todos os outros que eu fiz ao longo da minha jornada, dos últimos 40 anos de busca, de desenvolvimento, um pouco mais de 40 anos, é como se fosse uma escada, eu juro que eu não sei se ela vai terminar. Eu não tenho mais aquilo de pensar, nossa, até hoje ainda estou descobrindo coisas. Nossa, já trabalhei isso e parece que ainda tem coisas assim. Porque eu fui descobrindo que como uma cebola tem várias capas, nós também temos várias capas nesse inconsciente dentro da gente. Então, quando eu vou dispondo a mergulhar profundamente nesse lugar e cuidar cada vez mais de mim, cada vez mais eu mergulho em lugares mais profundos e intenciono acessos a espaços que geram maior iluminação, maior presença e maior sensação de paz para mim. E isso para mim sim é sucesso. Eu sou uma mulher muito bem-sucedida. Por quê? Porque eu mergulhei nesse campo inconsciente e tenho olhado para ele, ressignificado, levado a luz para dentro de mim. E essa última jornada, eu queria trazer para vocês até 3 temas, em 3 temas separados, porque foi muito profundo, para eu poder trazer tudo de uma vez. Então, eu queria contextualizar com vocês hoje. E a partir de quarta-feira, depois eu já deixo anunciado aqui o próximo encontro, que a gente pode fazer, de repente, em 3 momentos, que eu separei, são 3 temas profundos do que eu vivenciei, para eu poder contar do que eu vivenciei nessa experiência, nessa última experiência. E se a gente parasse em algum momento para poder ver todas as experiências que eu tive, que coisa linda, isso para mim é meu tesouro. Eu tenho mapas de tesouro, eu escrevo em cadernos. Cada retiro que eu vou para cuidar de mim, para uma peregrinação que eu faço, eu pego um caderno novo. E esse caderno foi o caderno que eu levei para essa jornada de 10 dias e ele já está quase todo cheio, porque é diário. Aqui eu tenho outros diários aqui das outras viagens e eu escrevo diário. Ó, já a dica. Cada um vou levando inconscientemente um caderno para poder olhar para o inconsciente e trazer para o consciente, porque toda vez que a gente escreve também registra, a gente traz à tona. E eu quero trazer para vocês. Então, aguardem as nossas próximas lives, deixem aqui
deixar comentário sobre o que você achou desse assunto, sobre o que você gostaria de intencionar na tua vida, o que você gostaria de descobrir. E na próxima quarta-feira nós retornamos, então, trazendo partes dessa viagem, dessa jornada, para que você possa desfrutar desse conhecimento e, quem sabe, essa jornada que eu fiz para a minha vida, para a minha própria iluminação interior, também sirva de inspiração para a sua própria iluminação, para a sua própria jornada. Muito bem. Então, temos alguma pergunta aqui importante para a gente responder? Deixa eu ver se tem algum comentário. Muito bem. Como que foi para mim deixar a família e fazer retiros? Eu vou responder essa pergunta primeiro. Ela é interessante porque lá no começo foi bem difícil, de alguma forma, fazer isso, porque é como se a família sentisse que você vai perder sua cabeça quando você se afasta para um retiro, para uma imersão. E para mim, resumidamente, eu posso te dizer uma coisa. Quando eu fui fazer os meus primeiros retiros, né, minhas crianças ainda eram pequenas, a Bárbara, que hoje tem 40 anos, estava com 4 anos, vamos falar, pequenininha, né? Você vai deixar sua filha tão pequena para você poder ficar em uma semana de retiro? Nossa, você não acha que isso é uma coisa ruim? Você está cuidando de você, mas está descuidando do outro? Então, meu primeiro pensamento era tão firme e tão decidido na busca do meu interior que eu dizia assim: eu trago tantas feridas, tantas dores mal resolvidas de traumas do passado, que a única forma de eu dar para minha filha uma chance dela ter uma boa mãe é eu cuidando de mim, iluminando esse lugar sombrio, para que eu não caia na tentação comum de reproduzir do meu inconsciente tal e qual as informações que ali estão, e de alguma forma essa reprodução me tornaria uma mãe muito ruim para ela. Então, eu ir para um retiro era uma forma de eu curando a mim, de eu preservar a minha família, de eu cuidar da minha família. É como se fosse um depósito de garantia futura, sabe? Era uma futura possibilidade de realmente poder fazer alguma coisa diferente daquilo que tinha acontecido comigo. Porque senão a chance inconsciente de reproduzir as mesmas coisas é muito grande. Deixa eu ver se tem mais um. Dá para a gente responder mais uma pergunta? Fiz meu primeiro mapa astrológico e a astróloga me disse que no meu mapa mostrou que fui rejeitada no útero. Uhum. Então, as rejeições dentro do útero demandam, que estão nessa base mais profunda, e que pode acontecer, de repente a pessoa ali engravidou, não estava pensando. Às vezes não é nenhuma rejeição, porque tem vários níveis de rejeição. Tem rejeições que duram a gestação toda, sabe? Durante todo o tempo tem rejeição que a mãe está tentando matar o filho, ou o pai está rejeitando a mãe. Às vezes tem rejeição que foi assim, ai, tô grávida. Ai, nossa, agora, jura, não queria agora. E aí, aquilo já fez um sentimento de rejeição. Qualquer sentimento de rejeição, ele precisa ser trabalhado, porque são vários níveis, eles vão ser reproduzidos na sua vida, para você poder aprender a fazer isso, olha, a integração. Porque a rejeição, Max, mas se eu me sentir rejeitada por uma pessoa de fora, se eu me sentir rejeitada pelo outro, e eu continuo reproduzindo a rejeição no mundo, me sentindo rejeitada, como que eu vou fazer o outro mudar de ideia e deixar de me rejeitar? Não, você não vai conseguir mudar o outro de ideia. Você não vai conseguir mudar o outro para ele deixar de te rejeitar, meu amor, não vai. Você é quem vai ter que aprender nesse mergulho interno, nesse cuidado e cuidar dessas feridas e juntar esses cacos com uma fita dourada poderosa,
de unir com você mesma, porque a rejeição que foi sentida uma vez, ela provoca em si mesma uma rejeição. Então, essa parte precisa ficar inteira e integrada. Então, essa autoaceitação, esse autoencontro, esse autoacolhimento, esse amor próprio, essa autoestima precisa ser consolidada internamente, para que você cure a ferida da rejeição e possa mudar a frequência a partir daí. Não diz mais respeito ao outro, e sim diz respeito a gente mesmo. Tem mais alguma pergunta aqui? Max, qual a diferença do mapa gestacional para o mapa astrológico? Muito bem. O mapa astrológico, ele está falando sobre o momento que você nasceu. Então, se a cabecinha veio aqui para fora, ó, não existia ninguém, cheguei. Cheguei, que horas que eu cheguei, qual que é o ascendente, o que está ali, o que está acontecendo aí do lado de fora. Então, o mapa astral é como se fosse a foto desse momento. Eu botei a cabecinha aqui para o lado de fora, a foto desse momento, dos astros nesse momento. Então, seria, de alguma forma, como se fosse a disposição astrológica daquele momento. Aí nasci aqui, era peixes que estava aqui, era gêmeos que estava ali no ascendente, a lua estava aonde. Então, tudo é influência externa, é como se fossem os móveis que estão ao redor do seu ambiente. Pensando nos planetas assim, eles podem estar juntos, em conjunção, ou eles podem estar em oposição, brigando, um móvel brigando com o outro, como se fossem, então, essas influências a partir do momento que você nasceu, você botou a cabecinha para fora. É o mapa. Imagina que o mapa astral é como se fosse o mapa da estrada, que você acabou de chegar aqui desse ambiente externo. E o mapa gestacional, ele é antes de você nascer, antes de você botar a cabecinha aqui, antes, como você foi fecundado, como é que era o clima do seu pai e da sua mãe, como que isso foi construindo os seus centros energéticos. E seus centros energéticos são construídos na fecundação, no terceiro mês, no sexto mês, no nascimento. No nascimento, aí o mapa da gestação tem uma parte aqui, ó, que combina o mapa astral, entra aqui no nascimento, mapa do nascimento, e o mapa do nascimento tem aqui as outras partes, que é o mapa da gestação. Então, nessa metáfora, seria o mapa do nascimento, o mapa astral, ele é o mapa da estrada. Como é que está aqui fora as influências? E o mapa gestacional é quem é você que chegou agora. Então, o mapa gestacional revela como você funciona de acordo com as heranças que você recebeu dos seus pais. E o mapa astral mostra, então, a influência externa de como você vai se manifestar de acordo com aquilo que está fora. Numa metáfora ainda de veículo, seria assim: o mapa astral mostraria o mapa das estradas no mundo e o mapa gestacional mostra o seu veículo, como ele foi construído. Quando você junta os dois mapas, é muito interessante, porque você tem o mapa astral, por exemplo, eu sempre uso meu mapa astral, do signo meu de nascença, de tudo que está aqui, faço as evoluções do mapa astral, e eu venho aqui e trabalho o meu carrinho. Então, o mapa astral é a estrada, né? Que eu vou passar. E o mapa gestacional é como foi feito o meu carrinho, que é o meu veículo energético, como os meus pais construíram o veículo energético para mim, como ele funciona. É isso que a gente lê no mapa gestacional. E aqui mostra o caminho que a gente vai trabalhar interno. E quando a gente trabalha isso interno, eu melhoro o meu mapa astral, porque o mapa astral ele traz desafios também que a gente vê. Esses desafios estão refletidos também na construção desse veículo. Então, à medida em que eu arrumo o meu veículo está mais preparado para as estradas da vida. Então, se no meu mapa astral eu tenho uma combinação X mostrando uma dificuldade X, algo de referência disso tem no meu mapa gestacional, que é dentro. Eu trabalho dentro e reflete fora. Ficou claro? Muito bem, mas olha, a gente está terminando a última pergunta. Ah, que bom, que felicidade, gente nova chegando aqui.
aqui e que esteja presente conosco, porque na quarta-feira eu volto, na quarta-feira depois anuncio os próximos dias, trazendo então dessa experiência que é uma continuidade. Vou contar a experiência que eu tive, essa última experiência, resolvi separar em 3 temas, na hora que eu trazer a experiência, porque são temas profundos, eu acho que vale a pena a gente investigar, a gente aprofundar. Então, está chegando ao final da nossa live, já estamos aqui com 1 hora de live, então podem deixar o comentário de vocês, que eu volto aqui depois, e eu espero vocês na quarta-feira. Um abraço grande e uma boa noite, um bom final de semana. Arro!